Se você está em dúvida com divisores, essa é a aula para você. Eu sou a professora Aline e vou ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre divisores. Mas antes de continuar esse vídeo, não esquece de dar aquele joinha, curtir a nossa página e seguir o nosso canal, tá bom, galerinha? Se liga aí na aula de divisores que vai começar agora. Então, vamos definir o que são divisores de um número. Os divisores de um número são todos aqueles números que dividem ele e a divisão é exata, ou seja, é aquela divisão que dá resto zero, que não sobra nada. Por exemplo, eu vou verificar se o 5 é considerado um divisor do número 30. Se eu divido 30 por 5, vai dar 6, porque 6 vezes 5 dá 30. A gente faz a subtração e não sobra nada. Resto zero, ou seja, essa divisão é considerada exata. Portanto, o 5 é considerado um divisor do 6, do 30. Agora, o 5, ele é tanto divisor do 30, quanto o 6 também é. Se eu pegar o 30 agora e dividir ele por 6, vai dar exatamente o inverso. Vai dar 5, 5 vezes 6 dá 30. Portanto, sempre que eu tenho que o 5 é considerado o divisor do 30, o quociente, que é a resposta da divisão, também é outro divisor. Então, eu sei que tanto o 5 é considerado o divisor do 30, quanto o 6. A gente pode dizer que o 5 e o 6 são divisores do número 30. Ou seja, o 30 ele é divisível tanto por 5 quanto por 6, justamente porque o 30 é um múltiplo do 5 e do 6. Agora vamos verificar se o 30 é divisível por 7. Se eu for fazer 30 dividido por 7, vai dar 4 vezes. O 7 cabe 4 vezes dentro do 30. 4 vezes 7 dá 28. E vai sobrar 2. Como teve sobra, a divisão não é exata e, portanto, o 7 não pode ser considerado um divisor do número 30. Agora, uma regra básica que você não pode esquecer. Os divisores vão começar sempre em 1, porque todo número dá para dividir por 1. Qualquer número eu divido por 1 e vai dar ele mesmo. E os divisores vão sempre terminar no próprio número. Afinal de contas, todo número divide por ele mesmo. Então, se liga aí agora no exemplo prático para você entender de uma vez por toda como é que eu escrevo todos os divisores naturais de um número. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de divisores. A gente vai construir os divisores do número 24. Reparem que eu coloco a letra D de divisores, abro parênteses e escrevo o número 24. Como eu falei antes para vocês, os divisores têm uma regra. Eles sempre vão começar em 1 e eles precisam terminar no próprio número. Ou seja, nesse caso, como o número é 24, ele vai ter que terminar no número 24. Portanto, eu escrevo o número 1 aqui no início, porque vai sempre começar com 1 e sempre vai terminar com o próprio número. Nesse caso, o 24. Agora, vocês precisam pegar o 24 e ir dividindo por todos os números naturais possíveis, até chegar em 24. Só que eu tenho algumas dicas aí no meio do caminho para te ajudar nesse processo. Eu vou pegar o 24 e vou dividir por 2. Depois eu vou pegar o 24, vou dividir por 3, vou pegar o 24, vou dividir por 4 e assim por diante. Se eu pegar o 24 e dividir por 2, eu já sei que dá para dividir, porque 24 termina em 4 e 4 é par. E todo número par divide por 2. Então, se eu for dividir 24 por 2, a gente sabe que vai dar 12. Afinal de contas, 12 vezes 2 dá 24 e a divisão é exata. Portanto, pessoal, o 2, já que a divisão é exata, ele é um divisor do 24. Eu vou colocar aqui. Só que, como 24 dividido por 2 deu 12, automaticamente, se eu fizer o inverso, se eu pegar o 24
e dividir pelo 12, tem que dar quanto? Tem que dar 2, porque 2 vezes 12 vai dar 24. Portanto, tanto 2 é um divisor do 24, quanto o próprio 12. Só que esse 12, eu não vou colocar ele aqui, ó, porque eu vou fazer uma ordem crescente de divisores. Eu vou colocar o 12 aqui no final. Agora, eu vou pegar o 24 e vou dividir por 3. Para eu saber se um número é divisível por 3, basta eu somar os algarismos. 2 mais 4. Quando eu somo os algarismos 2 mais 4, eu sei que dá 6. Portanto, esse número é divisível por 3. E também porque o 24 está na tabuada do 3. Então, se ele está na tabuada, é porque ele é divisível. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24. E não sobra nada, divisão exata. Como 24 dividido por 3 deu 8, significa que se eu pegar o 24 e dividir por 8, também vai dar 3 e a divisão também vai ser exata. Portanto, tanto o 3 vai aqui, quanto o 8 vai aqui no final, que os dois são divisores do 24. Agora, eu vou pegar o 24 e vou dividir por 4. Quando eu for fazer a divisão de 24 por 4, vai dar 6 vezes 4, que dá 24, e não sobra nada. Então, eu vou colocar o 4 desse lado, porque a divisão deu exata, e o 6, que é a resposta, eu vou colocar aqui no final, ó. Agora, pessoal, tá, prof, mas eu vou ter que dividir isso até quando? Você vai ter que dividir até os números se encontrarem aqui, ó. Vocês estão vendo que desse lado eu tenho 4 e desse lado eu tenho 6? Então, o único número que eu ainda não testei a divisibilidade é o 24 dividido por 5. Porque entre o 4 e o 6 tem apenas o número 5. Se eu for fazer 24 dividido por 5, vai dar 4 vezes o 5, que dá 20, e sobrou 4. Como teve uma sobra, o 5 não é considerado um divisor do 24. E a partir desse momento, você terminou. Porque agora, o próximo que você teria que testar é o 6. E ele já está escrito aqui. E aqui em diante, todos você já colocou na ordem correta. Não existe mais nenhum entre o 6 e o 8, entre o 8 e o 12, o 12 e o 24. Quando você vai fazendo pelo início e pelo fim, você consegue pegar todos os divisores sem que falte nenhum. Portanto, os números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 são os divisores do número 24. Somente se eu pegar esses números e pegar o 24 e dividir por esses números, a divisão vai ser exata. Se eu usar outros números, não será exata, terá algum tipo de sobra. E eu ainda tenho mais uma dica de verificação para você. Se liga aí na dica agora. Para você verificar se você escreveu corretamente todos os divisores, se não faltou nenhum ou se tem algum divisor perdido aí no meio, eu ensino para os meus alunos a regra do arco-íris, que é a seguinte. Você pega o primeiro número e o último. Então, eu pego 1 vezes o 24. Dá 24? Dá. Se eu pegar 2 vezes 12, vai dar 24? Vai. E se eu pegar 3 vezes o 8, vai dar 24? Vai. E se eu pegar 4 vezes o 6, vai dar 24? Vai. Se em algum momento você estiver fazendo esse arco-íris e não der 24, que é justamente o número que você está construindo os divisores, significa que ou você errou um dos divisores ou está faltando algum divisor aí na sua sequência matemática. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou fazer mais um divisor com você e vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o máximo divisor comum. Então, agora, a gente tem, como exemplo, os divisores do número 36. Então, você já sabe que sempre os divisores precisam começar em 1 e terminar no próprio número. Nesse caso, precisa terminar em 36. Agora, você vai pegar o 36 e você vai dividir ele por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Quando eu divido 36 por 2, dá 18 e a divisão é exata. Portanto, eu vou colocar o 2 aqui no início e o 18, que é a resposta, vai aqui no final.
Agora eu pego 36 e divido por 3. Vai dar 12, a divisão é exata. Então, você coloca o 3 aqui no início e lá no final você escreve o 12. Agora você vai pegar o 36 e vai dividir por 4. Quando você divide o 36 por 4, você vai verificar, então, que vai dar 9 vezes 4, que é 36, divisão exata. Você coloca o 4 aqui e a resposta lá no final. Agora, você precisa pegar o 36 e dividir por 5. Quando você faz 36 dividido por 5, vai dar 7 vezes 5, que dá 35, e sobra 1. Como houve sobra, significa que o 5 não é um divisor do 36. E agora, eu vou testar o 36 dividido por 6, que vai dar 6. Então, você vai colocar o 6 aqui, e aqui no final, ó, você teria que colocar mais um 6. Só que você não vai escrever 2 vezes o número 6 como divisor. Você coloca só ele ali. Nesse caso, já acabou, porque você chegou em 6 e 6. Então, significa que você pegou todos os divisores. Mas se você quiser, você ainda pode testar se o 36 ele é divisível por 7 e por 8, até chegar no 9 que já está escrito aqui. Se você testar, você vai ver que não é divisível por 7, porque não tem 36 na tabuada do 7. E 36 também não é divisível por 8, porque não tem na tabuada do 8. Portanto, escrevemos todos os divisores do número 36. Se nós formos fazer a regra do arco-íris, você vai perceber, ó, 1 vezes 36 dá 36, 2 vezes 18 dá 36, 3 vezes 12 dá 36, 4 vezes 9 dá 36. E agora, professor, esse 6 que ficou aqui sozinho? Esse 6 que ficou sozinho é ele vezes ele mesmo. 6 vezes 6 dá 36. Portanto, nós escrevemos todos os divisores do 24 e todos os divisores do 36. São todos aqueles números que vão dividir o 24 e o 36 e a divisão vai ser exata. Agora, a gente vai falar um pouquinho de divisores comuns e de máximo divisor comum. Então, se liga aí agora na explicação. Se nós formos organizar, a gente já descobriu, então, que os divisores de 24 são os seguintes números: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Quer dizer que se eu dividir o 24 por esses números, a divisão vai ser exata. Nós descobrimos também que os divisores de 36 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Agora, eu posso perguntar para vocês quais são os divisores comuns, DC, divisores comuns, de 24,36. Ou seja, quais são os divisores que eles têm em comum? Em comum é que os dois têm. Então, se vocês repararem, ó, aparece o número 1 nos dois, o número 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Portanto, os divisores que eles têm em comum são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses são os divisores comuns que aparecem nos dois. Agora, eu vou mostrar para vocês uma sigla que talvez vocês já tenham ouvido falar. MDC, aonde M significa máximo, D significa divisor e C significa comum. Ou seja, eu quero o máximo, a palavra máximo vem de maior. Eu quero o maior divisor comum que tem entre o 24 e o 36. Qual é o maior desses números? O maior divisor comum do 24 e do 36 é o número 12. Portanto, o MDC de 24 e 36 é 12. Essa é a forma que a gente faz com os quintos anos. Para o sexto ano em diante, dá para usar um dispositivo prático para encontrar o máximo divisor comum. Mas essa aula você vai encontrar em Divisores Parte 2, especialmente para o sexto ano. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido
tudo sobre divisores. Até a nossa próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau, galerinha!